Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Certo. Então vamos recomeçar aí, falando sobre primeiras impressões para vocês aí. Agora como melhorar, né? A Sim. gente falou antes, lá semana passada... Falando mais de não verbal, a importância, a origem, Sim, né? Exatamente. A forma como se armazena as suas informações no seu córtex. Entender isso é importante, cara, porque isso tem tudo a ver com o que o pessoal chama de personalidade, né, cara? Sim. Ter personalidade, ter caráter. Deixa eu só dar os devidos créditos. Dos textos que a gente tá pegando. Galera, aqui no Like Us Training a gente só pega pesquisa científica. Aqui não tem blá 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 de coisa de pura. Ciência pura. Ciência, Manda, não. Créditos para os doutores em psicologia. Rajiv Jangiani e o Raymond Terry. Eles fizeram. A gente vai disponibilizar nos créditos o link desse texto, que é espetacular, com vários experimentos que a gente passou no episódio 1, vai passar mais um pouco agora nesse episódio 2, para vocês aí terem a melhor impressão na hora de ser sucesso na vida. Com certeza. E assim, a primeira coisa que eu acho que vale a gente pegar e colocar aqui, é pra gente começar a se transformar, melhorar essa primeira impressão, é entender, que nem você falou. O nosso primeiro episódio, muita gente pode achar, falou blá blá blá, não ensinou nada, mas cara, entender é a coisa mais importante. É triste alguém que esteja pensando assim muita nesse gente momento. Pensa assim, velho. É triste porque o primeiro episódio, claro, a gente entende do assunto e ok, passa a comunicação para vocês. Mas realmente quem pensa que a gente só falou blá blá blá, não vai se dar bem, né? já tá perdido. Já tá perdido. Eu recomendo voltar, ouvir o primeiro episódio de coração aberto e imaginar as situações que a gente passou, tanto das nossas experiências como da experiência dos doutores. Né? E outro, que eu tenho aqui mais exemplos que vão vir exatamente desse, cara, com fundamento nisso aí que a gente tá passando. É pra gente passar a perceber os nossos vieses, em plural, Sim. Vieses, né? Nossos preconceitos, como que a gente julga as pessoas. E eu quero que todo mundo entenda que, a gente fala de preconceito, todo mundo já vai pensar em racismo, em sexismo, com deficiente ou com idoso. Mas, cara, sim, é natural. É natural, mas porque a palavra é onde a gente mais vê, né? A gente foi condicionado a isso. A pensar isso. A gente foi condicionado a pensar que preconceito é só ligado à raça, a gênero e assim por diante. Eu vou explicar um negócio aqui que vai deixar muita gente em choque, balanceado. Se liga. Que existe uma base pra gente formar os nossos preconceitos. Como o DA e eu falamos já no primeiro episódio, essa base, ela é formada pela sua criação, pelo seu berço, pela sua casa, pelo seu ambiente, as pessoas que te cercam. E assim a gente começa a julgar as pessoas. Agora passa a pensar, será que esse julgamento é correto? Será que você está julgando as pessoas corretamente? Ou um exemplo aqui. Se você foi criado numa casa onde o seu pai, quando ele estava com cara de pensativo, franzia a testa e juntava as sobrancelhas e fazia aquela cara de concentrado bravo, e era essa a cara do seu pai pensante, quando você vê pessoas de testas franzidas, você vai pensar em pensativo. Você não vai ver isso de uma forma tão negativa. No entanto, se você veio de um lar onde o seu pai era um cara mais alegre, mais vivo e tudo mais, você vai ver pessoas de testa frangida e vai pensar, ó a pessoa mal encarada aí, ó a pessoa como é brava. Então isso aí, tá vendo? É um julgamento que, na verdade, só tá sendo visto pela nossa lente, pela lente do nosso viés, pela lente do nosso preconceito. Então vamos parar
e vamos parar de julgar as pessoas, porque a gente não tem realmente embasamento, a gente não tem essa liberdade de preconceitos para pegar e julgar. Daí vem aquela coisa da empatia, né, DA? Um hack que eu vou chegar e passar também pra galera fazer aí de lição de casa mesmo. Como você vai conseguir melhorar a sua primeira impressão. E é algo... Você fala lição de casa, a galera uma parte aí já arrepia, né? Então, arrepia. Mas é assim, você quer ser mestre, ter trabalho, o trabalho dos sonhos, a mulher dos sonhos. O nosso público, né? ele é mais voltado a partir dos 25 anos, isso, mas está aberto também para quem tem menos de 25 anos. Nós somos, como é que é? Kliger, sei lá como é que é o da moda, mas é importante perceber que as primeiras impressões, elas vão a partir também da sua percepção em relação a outra pessoa. Sim, e você ter dessa outra pessoa é a mágica que eu vou descrever. É um trabalho que, cara, alguns dos cursos de apresentação, de oralidade, de mídia, de falar em público, vários cursos relacionados à gerência, você ter sucesso na vida, por exemplo, aqui no Instituto Carnegie, e quem ouve esse nome, quem já é, né, ligado aí em desenvolvimento, em sedução, atração, persuasão, influência, sabe que Dale Carnegie é provavelmente o maior nome, tem alguns dos cursos mais caros e mais eficientes. Eles fazem um negócio chamado treinamento de mídia, onde sabe o que eles fazem? Eles colocam você lá no palco, te filmam e fazem você fazer uma apresentação. E você vai lá e você fala e blá 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 e blá blá blá, 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 blá. Só que sabe onde a mágica acontece? Quando eles colocam esse vídeo para você assistir. Aí você vai ver e vai falar, caralho, em que esse cara duro, fechado, chato, entediado. Aí eles começam a trabalhar com você, faz um outro vídeo. Acho que no curso lá de apresentações lá, eles fazem cerca de 6 vídeos seus, no tempo que você está lá no curso. É uma coisa que você pode muito bem fazer em casa. Se filmar falando, e aí, tudo bem, como é que você anda, tal. Parece aquela coisa de garotinho, quando ele tá, sabe, tentando fazer a apresentação no espelho, mas exatamente isso. É tão fácil hoje, porque qual é a plataforma que tá mais bombando aí entre a galera? É o tal do TikTok. Né? O TikTok, eu confesso que eu não tenho, e a gente tá lá. Eu não sei qual é bem o propósito. Ignorantemente, eu acredito que seja voltado mais para performances. Sim, dancinhas, né? Não só dancinhas, mas performances, né? Engraçado. Né? Tem muita coisa teatral. Sim. Né? Tem. Então, quando você tá fazendo uma coisa postando sei lá, fazendo um ao vivo, fazendo uma live, filmando em alguma situação, alguma cena, é já perceber esse tipo de teste, né, cara? Exatamente. Você já perceber se as pessoas estão aceitando o seu estilo, se elas estão gostando da forma como você está se portando. Você falou estilo, mas vamos lá, vamos parar para pensar. Assim, a gente falou muito como a sua primeira impressão, ela já vai predeterminar o sucesso que você tem na vida. Vamos falar um pouco de trabalho? Pensa num médico que não passa credibilidade com a primeira impressão dele. Não é trágico isso para a carreira dele? Diria que é o fim até da carreira dele, exatamente. De certa forma, porque se tem uma figura que é extremamente respeitada no Brasil, é médico. É médico. Imagina se você é médico e você não passa uma impressão de empatia. Você passa a ser um cara frio, apático, de pouca credibilidade. A gente está falando de comunicação não verbal. Quer mais um não verbal, que é estranho a gente falar que é não verbal? A sua voz. Se você tem uma voz muito... Talvez se você termina tudo como uma pergunta e você fala meio assim, que você talvez tem dúvida do que fala, pode ser. Vamos ficar só uns minutinhos falando de voz. Porque... Não, a gente tem essa da voz. Peraí, ainda vou chegar na voz. O senhor não é ainda. Vai chegar. Boa. Só que, cara, e pra político? Pensa um político, cara, que ele não passa uma cara de simpatia. É um cara que não vai ganhar voto. Ele tem que buscar essa simpatia, né? Ele cara? tem que buscar. Vamos lá, tem que treinar para isso. A gente tem aqui em São Paulo, a gente tinha um candidato que é o José Serra. Sim. Era o Gargamel, né? Ele foi
governador de São Paulo, nem lembro se ele chegou a ser prefeito. E até sorrindo ele tinha cara de bravo, né? Era uma cara... Ele é doutor. Você mesmo pode até falar com mais propriedade. O Richard Nixon, né, nos Estados Unidos, ele não tinha uma cara muito amistosa, se for pensar. Mas o último, mas vamos Trump pensar, também, né? para eles vencerem as eleições, eles tiveram que dar uma esticada no sorriso, esses né? Esses caras treinam tudo exatamente, beijar um bebê. Tiveram que entender e treinar e executar o lance de você ser o cara popular. Então, e assim, você passar confiabilidade, você passar confiança, você passar autoridade, que você realmente sabe o que você está fazendo, liderança, isso aí são aquelas impressões e aqueles julgamentos que a gente falou no primeiro episódio. São coisas que pessoas batem o olho em você e já te determinam. Então, cara, como um médico, como um vendedor, se você como vendedor já não está passando a imagem de mais simpatia, de mais carisma, você não vai vender bem, você não vai ter sucesso na sua carreira. Assim como médico, assim como político e assim como qualquer um, cara. É um negócio muito louco isso aí. Então, vamos lá. A gente consegue aumentar o nosso valor. A gente consegue até aprimorar a nossa primeira impressão enquanto a gente pratica empatia. Tentar tirar o julgamento, não julgar os outros. Você falou, só voltar um pouquinho rapidamente do lance do trabalho, né, cara? Aí você falou, você tá pensando, assim, não é todo dia que a gente tá feliz em trabalhar. Exato. Não é todo dia que a gente está com disposição para trabalhar. Exato. Não é todo dia. Só que você tem que sempre se apresentar da forma como o seu trabalho exige. Não vou nem usar a palavra exige, porque é uma palavra forte, mas o que o seu trabalho pede. Sim, claro. Né? Claro. Se o seu trabalho pede determinada postura, você tem que ter. Que a gente volta pro Tom Cruise, cara. Se você quer. Isso é um ditado que a gente vê em muita motivação. Se você quer ser um milionário, você tem que passar a agir que nem milionário. Antes de ser milionário, você tem que agir como um milionário. E a gente vai citar alguns exemplos desses. A ideia da empatia venha pra gente ter mais controle e remover aquela permanência da qual a Amandi, é o nome indiano, citou, aquela dos alunos que bateram o olho no professor e eles foram lá e, sabe, esse conceito que tiveram do professor, ele ficou permanente. Vamos tirar, porque a gente pode controlar isso aí. Vamos dar a oportunidade para as pessoas de ter uma segunda impressão, sabe? Dar uma oportunidade, porque sabe o que acontece? A gente ganha com isso. A gama de oportunidades que a gente tem aumenta. A gente vai conhecer mais pessoas, ter mais oportunidades, porque a gente não pode julgar quem vai ser bom, quem vai ser ruim pra gente, antes mesmo de saber, né? A gente tem que saber isso. Tenho uma mágica aqui, DA. Tá virando... Você já ouviu falar no efeito... M. O efeito Halo. O efeito Halo Effect. O Halo... Como é que... Halo de halo. H-A-L-O. Tá. O Halo é aquele... esqueci até como é que chama. É aquela argolinha que fica acima da cabeça de um anjo. Antes de você... Esqueci. Como é que chama aquele? Argola, auréola. Auréola, isso mesmo. É o efeito auréola e não do seio, né? Só te falar que a psicóloga citada é a Nalini Ambady. Ambady. Mal aí. Beijo. Vamos lá. O efeito auréola. Auréola. Que é o quê? Eu vou falar Halo Effect, vai, para facilitar a coisa assim. Isso é um efeito de mágica. Literalmente é um efeito que a gente não percebe. Você que está ouvindo agora, você vai conseguir manipular esse efeito. Você sabia, Dea, que as pessoas mais bonitas são vistas como mais amigáveis? Isso com certeza. Com certeza. E assim, significa que realmente são amigáveis? Muito pelo contrário. Isso explica muito a nossa adoração do povo por fardas, né? Sim. E fardas de todos os tipos, que uniformes desde o exército, é o de médico, é o de jurista, é o do empresário. Exatamente. E assim por diante. Porque essas pessoas, elas se apresentam de uma forma
digamos assim, amistosa, Pensa pacífica, outra. Cara, quando a gente vê... sossegada. Exato. Olha os adjetivos que eu tô passando, né? É louco como uma pessoa... É a primeira impressão. É a primeira impressão. A pessoa não precisa necessariamente ser amigável ou não, que nem a gente falou. Mas quando a pessoa ela é bonita, as outras a percebem como ser amigável. Além disso, volta a história do a gente é ensinado a respeitar uma farda. Exato. Não, é o que a gente falou. A gente é são ensinado. Os vieses que a gente tem. Mas exatamente. aí cada um vai ver. Não, tem gente que é ensinado a odiar a farda. Perfeito, exatamente. perfeito. Então, mas tem que lembrar que fardas não é só exército, não é só polícia. Não. Fardas é até jaleco de médico. Tudo que a gente tá falando, médico, empresários, advogados, todas sabe terno e gravata, cara, sabe, é o sonho da maioria das mulheres, você sabe disso. Sabe terno e gravata. Sabe o que me veio agora na mente? Que é você, se não assistiu esse filme, assista Prenda-me se for capaz. Porque esse foi um cara que através de um simples jaleco, através de uma simples gravata, através de um simples cap de comandante, o cara conseguiu se passar por médico, cirurgião, se passar por piloto. Esse é uma história verdadeira do Frank Abagnale. Hoje, ele é um dos caras que eu estudo até. Ele trabalha para o FBI. Hoje, ele é um cara que ele fala... ele trabalha lá no departamento deles de golpes e fraudes. É um fenômeno o cara é um fenômeno. E ele é um exemplo muito bacana para se... Assista Prenda-me se for capaz. Para se inspirar. Não, obviamente, as falcatruas. Não para aprender a dar golpes. Muito pelo contrário. Mas é para entender esse efeito. Perfeito. Entender esse efeito. Vamos lá, outro exemplo. Olha como, se você faz algo bem, essa sua habilidade ela vai ser transportada. Você não sabe como é... Putz, cara, citar de novo o Cristiano Ronaldo, mas vamos lá. De você fazer um bom trabalho, todo mundo vai achar que você é um bom cara em casa. Sabe? De você jogar bola pra caralho, todo mundo já acha que você é bom em outras áreas. Você pode pegar em outras áreas. Luciano Huck. Todo mundo vai achar que ele, por exemplo, é casado, bate um bolão. Ele é casado com a Angélica, eles têm o casamento perfeito, o casamento margarina, porque blá, 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 blá. Mas, cara, ninguém vive a vida deles 24 horas, né? Mas, cara, e isso é um efeito que a gente pode fazer. Mas é a impressão que dá, né? É a impressão que dá. É o efeito que a gente pode fazer. Se você vai lá na sua empresa e você faz um trabalho excepcionalmente bem, a impressão que as pessoas vão ter de você é que, cara, você é bom em tudo que faz. Mas ninguém é bom em tudo que faz, né? É bom quando você treina, né, caralho? Vamos lá. Quando você treina e é bem assessorado, né? Sim, também, tudo. É claro. Vamos lá. Que tal essa aqui, DA? Essa é boa. Que tal chegar... Qual que seria a impressão da sua pessoa se no seu primeiro dia de trabalho numa empresa você chegar atrasado? Porra, todo mundo vai já ter uma impressão de... esse cara aí já não vai rolar. O meu silêncio, você me perguntou, mas o meu silêncio acho que foi poderia ter sido lágrimas. E que tal, vamos inverter essa aí? Qual que seria a impressão de você como pessoa se no seu primeiro dia de trabalho você chega cedo? Esse cara é mais bem preparado, olha como ele tá pronto. Você vai adjetivar com os melhores... Você vai adjetivar, que nem a Rihanna jogando entre o Conor e o Ranjit lá. Exatamente, é perfeito. O efeito auréola. O The Halo Effect. Isso é uma coisa que, por exemplo, se você se vestir excepcional... Volta o James Bond, volta o Tony Stark. Se você se vestir excepcionalmente bem... Todo mundo vai bater o olho em você e automaticamente presumir que você é um cara de sucesso. Que você é um cara, que tem tudo alinhado na vida. Vai associar. A primeira impressão vai associar. Exatamente. Especialmente o terno e a gravata. E se você se comportar assim... São assim, top de linha. Mas, obviamente, tem lugares que não é para ir de terno e gravata. Não, então, claro. Você vai... Mas a gente sempre advoga que você se vista excepcionalmente bem. Calibra pro lugar, claro. Ir pra praia de terno não dá. Mas que você se vista excepcionalmente bem. Existe algumas coisas aqui que a gente pode fazer para melhorar os nossos aspectos. Visual, o físico. Agora entra aquela voz... Quer falar da voz? A impressão que passa se você fala um pouco mais fino. Se você fala um pouco fino, você passa insegurança.
em credibilidade. É a impressão que as pessoas têm de você. Se você termina tudo assim como uma pergunta e fala meio assim que tal, também parece que, né? Que E o lance do falar fino, existem pessoas que têm a voz fina. Sim, mas isso é algo que eu tenho uma voz fina. É outra situação. Mas você tem que entender que... O cara da voz fina pode ser firme. Exatamente. O que eu quero representar é uma coisa assim. Se você me acusa, você fala, pô, gringo, você fez aquela coisa. Eu falo, eu não, sabe? Não é? Na hora que a gente fica inseguro, na hora que a gente se defende, na hora que a gente se duvida, na hora que a gente tá... Cara, não tem a Aliás, confiança. é essa reação que muita gente é pega no flagra, Exatamente. né? No pulo do gato, né? Exato. Como assim? Então, cara, vamos passar e perceber como a sua voz, ela pode te fazer tudo, né, na sua primeira impressão, ou pode quebrar tudo, né, cara? E aí, tá curtindo o podcast? Então vou te dar outra dica. Para você finalmente ter controle absoluto dos resultados que quer na vida, seja em seus relacionamentos, carreira ou estilo de vida em geral. Sabia que o Like Us Training tem programas e treinamentos para você se melhorar e se desenvolver? A Escola da Paquera e a Fórmula do Texto Proibido vão te ajudar assim como ajudou milhares de alunos. Se liga aí nesse depoimento. Bom, eu conheci o Like Us Training através do TikTok e vi que lá tinha dicas cirúrgicas sobre sedução e conquista. Como diz o ditado, felicidade demanda esforço. A maioria das pessoas são tão felizes quanto decidem ser. O Like Us Training te ensina a viver a sua vida no mais alto nível, te transforma no tipo de homem que as mulheres querem. Ele te desenvolve. Como reza o curso, você não atrai aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você é. Você tende a atrair pessoas parecidas com você. Diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Os opostos não se atraem. Pessoas vencedoras procuram outras pessoas vencedoras na vida. Você é a média das pessoas com quem você anda. Se você quer uma mulher inteligente, emocionalmente estável, que gosta de malhar, ler, se aventurar, que tem um ótimo senso de humor, você precisa ser esse tipo de homem que faz esse tipo de coisas. Se você é uma pessoa negativa, preguiçosa, sem ambições, insegura, que não busca se aperfeiçoar, você vai atrair pessoas com essas características para a sua vida. Esse curso vai te refinar a conquistar mulheres nota 9 e nota 10. Tá aí, mais um extraordinário satisfeito. Vamos voltar pro programa aí, vai? Então treinar um pouco a sua voz, a cadência da sua fala, falar assim um pouco mais grave, falar com firmeza. Eu não fiz isso. Né? Não é eu, mas a gente tem essa reação natural. Ela já, cara, é do primata mesmo. Quando a gente se exalta, a voz afina. Cara, é muito legal um exercicinho simples que é você imitar realmente algum ator. Sim. Algum personagem, sim. Né? Imitar os jeitos, isso na frente do espelho. Aliás, melhor ainda. O smartphone todo mundo, a maioria tem, né? Sim. Se filma. Exato, se filma. A gente falou do treinamento de ninja. Se filma ali, faz uma performance, imita algum personagem de alguma série. Uma fala, algum cantor e tudo mais. Faça esse desenvolvimento. Inclusive as pessoas que se dão melhor hoje na vida, eu não estou falando só de homens, falando também de mulheres, elas provavelmente dançaram muito os ídolos da sua época. Você ter o lance da desenvoltura. O que isso quer dizer? A voz é importantíssima junto com expressão facial, o posicionamento do seu corpo, sua postura, dos seus braços. Que tal? A gente fala de físico, vai entrar até malhar. Cara, malhar só, a gente sempre vai recomendar a prática do esporte. Você pode não gostar de malhar, mas você tem que estar sempre em atividade. Gosta de dançar, vai dançar. Andar, vai andar. Correr. Sim. Você fala muito de musculação, que é para, no caso você ombros, ter peito. Isso serve para homem e para mulher. Sim. Né? Mas cada um tem a sua predileção. O importante é se achar e praticar qualquer atividade esportiva, que isso vai te dar mobilidade. Sim, com certeza. Xadrez você vai
vai só fazer a apesar de mente. estar nas Olimpíadas. Não, é esporte, mas é outra conversa, né? Quem joga xadrez vai dar uma caminhada, vai fazer alguma atividade física, porque isso vai fazer com que sempre a sua primeira impressão seja positiva. Exatamente. Seja aceita. Ó, a gente vai entrar nos elementos e nos componentes, só que eu quero que todo mundo, e a gente, DA, trabalhou com alguns alunos aqui também, né, DA? Você já teve exposição com alguns alunos. E olha como a gente sempre fala de positividade e negatividade. Ah, isso influencia na sua opinião? Na sua primeira impressão? Óbvio que influencia. O quão positivo e o quão negativo você é. Mas não vamos nem entrar nessa, porque a gente vai falar de sorriso, que obviamente são coisas positivas, né? Ninguém, eu acho que vai se confundir nesse aspecto. Mas olha como uma visão de negatividade na primeira impressão. Ah, a primeira impressão a pessoa te julga batendo o olho, então não tem o que eu fazer. Ele já tá, sabe, já se sacramenta, já fala, se a pessoa vai já bater... brocha, isso? Tipo, já que a pessoa vai ter impressão, foda-se o que os outros pensam, tal, não sei o quê, ele já mata, cara. Enquanto um cara positivo tá ouvindo a gente e fala, opa, peraí, o DA e o Edward tá falando que a gente pode controlar isso aí? Cacete, olha que da hora. Eu pego e eu faço com alunos, eu acho que você não participou de um dia desse não, que eu faço um exercício de assinaturas, que eu mando ele pra rua para coletar assinaturas de pessoas alheias, que ele vai lá, ele vai cumprimentar uma pessoa na rua, abordar assim do nada, que nem, sabe, pessoa que tá pedindo para fazer pesquisa ou doação. E para provar que ele fez para mim, ele vai pegar uma assinatura, um autógrafo, e aí a pessoa só vai responder uma pergunta. Qual que foi a impressão que teve do aluno que abordou? E assim, é para ela escrever os adjetivos. E assim, eles começam falando inseguro, tá um pouco receoso, tá tímido, um pouco fechado, um pouco deprimido, um pouco triste, isso, aquilo. Aí eu vou vendo, quando chega na 15ª, na 20ª assinatura, já estão jogando outros adjetivos. Confiante, cara mais aberto, sorridente, não sei o quê, tal. Quando chega até no fim, podem chegar e falar, meu, esse cara é até imponente, chato, tá ligado? Que é uma boa também, né, de certa forma. Que significa e demonstra... Persistente. Persistente, né? Exatamente. Que às vezes não é a melhor. Mas o que isso quer mostrar é que você tem, sim, controle total sobre a impressão que você tá passando para os outros, cara. E se você ignorar isso aí, você tá se dando um tiro no pé antes mesmo de conseguir, cara, ter qualquer tipo de interação. Eu acho que eu quero notar também como a gente tem uma primeira impressão de pessoas semelhantes a nós. Eu acho que tá aí também nas pesquisas. A gente nota semelhanças. Então, se eu sou um cara roqueiro, eu vou ter uma melhor primeira impressão de pessoas, de uma mina que é mais roqueirinha, alguma coisa assim. Mas isso aí, de novo, vem do nosso viés, vem do nosso julgamento. A gente precisa, claro... Não necessariamente uma pessoa de outra... Que vai ser do sertanejo não vai se interessar não vai se interessar por você que é roqueiro. A gente está falando sobre abrir as possibilidades. Isso significa, quer uma mulher linda? Você já viu quantas lindas tem, por exemplo, no show do sertanejo? Não estou querendo influenciar ninguém em relação a gênero musical, não. Cada um ouve o que bem entende, mas nesse caso do roqueiro, claro, vai interessar mais as pessoas ligadas a rock. Só que... Por exemplo, você vai lá com a camisa AC/DC. Sim. Um monte de gente vai se identificar, caralho. Sim, você vai ter uma primeira impressão tão forte que até na rua vai ter gente falando... Você vai bater o olho e vai falar, cara, me identifiquei, né? É nóis, né? Então, mas isso aí não passa de um preconceito, caralho. Perfeito. É um preconceito. É um preconceito pro lado bom? Eu não sei, cara. Eu não tô nem dizendo aqui, mas, de novo, vamos tirar aquela ideia de que racismo só e sabe, com perfeito. O né? lance do se é certo ou errado, talvez nem exista. Sim. Só que o lance de preconceito é tudo. É tudo. Tudo que você observa, você já está preconceituando. Ou né? você já tá vendo preconceituado, né? Pela lente. Mas o problema é a nossa percepção errada
de achar que sabe detectar. Exato. Sabe, por exemplo, detectar alguém que está com uma linguagem corporal que é negativa. Exato. Que está mentindo, né? Exato. Vamos ser mais profundo. Sabe ler linguagem corporal, acha que lê mente. É essa percepção que eu acho que é o grande desafio dos nossos ouvintes. Bom, a gente vai fazer os episódios, vai repaginar os episódios aí, a gente vai passar um conhecimento, mas também com todas aquelas ressalvas, né? Só que vamos pensar que o nós, o que a gente considera do eu, um conjunto de fatores que a gente, cara, consegue descrever, que nem a gente falou, ambiente, amigos, a mídia, a cultura, nossos pais. Cara, a gente é cheio de preconceito e cheio de viés. Não só de uma fonte. Não é porque seu pai tinha certos preconceitos que você vai ter. Você às vezes nem sabe por quê e da onde ele vem, porque ele vem um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de outro lugar, e você forma um viés, você forma um preconceito sem nem mesmo saber. Então é interessante que a experiência da sua vida, ela com certeza ela te dá essas múltiplas fontes, né? Outra, é importante, cara, a gente não ficar irritado, não se julgar, não achar que você é ruim. Todos nós temos esses preconceitos, o importante é a gente perceber. É só reconhecer, porque reconhecer primeiro, a gente vai conseguir superar eles depois. É muito fácil, na verdade. A gente vai conseguir usá-los, na verdade, para nossa vantagem. A gente não sempre fala assim, de flertar com mina, a gente usar estereótipos e usar preconceitos mesmo, e brincar. Mas assim, há um probleminha que eu vejo, que é justamente em relação aos nossos alunos. Às vezes, ou as enquetes que a gente faz, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok, algumas pessoas, eu estou falando pelo meu nome, eu vejo que algumas pessoas se confundem. Sim. Tá? A gente está com um dilema, que é o lance, por exemplo, do tímido. Sim. Qual é a definição de ser tímido? Sim. Que a pergunta feita, a enquete, Sim. deu que a maior dificuldade das pessoas é saber o que falar. saber o que falar com a mulher. E aí eu fiquei falando assim, mas a pessoa não se acha tímida? É louco, porque quando o cara vai pro estádio de futebol e grita lá, oh, e canta na rua... Ele não é tímido, ele não é tímido, ele exatamente. é completamente atirado, Então, mas aí fala com a mulher, não, ele não, eu não sou tímido, eu só não sei o que falar. Exato. Então, peraí, você não sabe o que você... se a primeira impressão que você vai passar é a de que você não tem assunto, e não é só com mulher... E não é só a mulher com o homem também. Não, é com um chefe. É com o seu chefe, com a sua família. Você fica encolhido na hora de falar. A primeira impressão é a que vai determinar como vão ser os seus relacionamentos. Com certeza. E isso aí tem tudo a ver com, cara, o que você aparenta ser, que nem a gente tá falando sempre. Cara, tem uma interessantíssima que eu peguei e coloquei um asterisquinho aqui, porque assim, cuidar de si, ter uma aparência boa. A gente falou do físico, a gente vai falar de nutrição e tudo mais. É essencial. Cara, assim, se vestir de acordo com o que você quer, de acordo com o sucesso que você quer, cara, teve um negócio muito louco, que foi um artigo, eu acho que foi lá para 2016, de um publicitário chamado Neil Patel. Ele é um publicitário famoso lá nos Estados Unidos, e o Neil Patel. E ele escreveu um artigo. Ele saiu com esse artigo e esse artigo ele teve uma repercussão nacional e tudo mais. Sabe por quê? Ele fez um experimento, como publicitários e marqueteiros, né, sempre fazem. O experimento dele foi o quê? Ele pegou, literalmente, um baú de dinheiro, milhões, e investiu só em roupa. Só em roupas. Simplesmente para chegar a experimentar, para provar a teoria de que roupas de marcas caras e roupas excepcionalmente bonitas trariam sucesso para ele. Sabe o que aconteceu? Trouxe. Sabe por quê? Se bobear, deu até o dobro do que ele gastou. Não, com certeza, deu triplo do que ele gastou. Por quê? Porque número um, ele começou a fazer compras nos lugares e fazer amizades e conhecer pessoas em lugares aonde milionários faziam compras. Lá, Gucci, Versace, Dolce, qualquer coisa assim, né? Ia lá nas grifes mais caras, conhecia as pessoas, ele estava sempre comprando lá, então ele começou a fazer contatos e conseguiu clientes
através dessas amizades que Mas ele fez. sempre fazendo compras. Sempre fazendo torrando a compras, grana sempre dele. torrando né? a grana. E o outro lado B foi o seguinte, ele falou que quando ele entrava em reuniões e quando ele entrava, sabe, para fazer um pitch, para fazer alguma apresentação, e o cara literalmente tinha uma aparência do James Bond, que nem a gente falou, uma aparência de $1 milhão ali com puta terno nervoso. Era mais respeitado. Era muito mais respeitado, ele tinha muito mais credibilidade, aparentava sucesso e ele conseguia fazer mais negócio. Então, cara, pensa assim, cara. Ele fez uma até de uma... Puta, ele falou, nos citou de um voo que ele fez. Que ele estava vestido num terno excepcionalmente Neil bonito. Patel. Neil Patel. E ele parou no terminal. E ele estava voando na classe econômica. Só que por ele estar excepcionalmente bem vestido, ele fez uma socialização ali no terminal enquanto esperava o voo, conheceu pessoas da primeira classe e Passou para a primeira classe. Não passou, ele voou na econômica, mas ele fechou negócio com o cara da primeira classe. Então, olha só, que não é esse negócio de dinheiro. Isso prova que não é dinheiro. Claro, o terno custou? Sim, Não, o terno custou. Ele já mas tinha não a percepção envolve sim dinheiro, capacidade de aí, aquisição. traduzindo para o nosso mundo, seria, peraí, eu tenho um dinheirinho para investir numa camisa melhor, num tênis melhor, eu tenho uma grana para investir numa alimentação melhor, eu tenho grana para isso. É o lance de você também gerenciar a sua conta, o quanto você ganha, o quanto você gasta. O gerenciamento financeiro vai determinar se você vai comprar uma peça nova para você vestir. Sim. E você ter uma impressão diferente daquela que você estava tendo com a peça anterior. Exato. Que provavelmente já não está fazendo tanto sucesso. É complexo, né? É muito louco, mas louco. eu acredito que o ouvinte está conseguindo captar. Sim. Por isso que a gente dá os exemplos, né? Não é que você, por exemplo, neste momento... Você tá de jeans e uma jaqueta. Eu tô de jeans, jaqueta... Né? Eu tô numa jaqueta que você bobear de 2011, né? 2010. Sim. E o DA adora roupa antiga. Sim. Certo? Vintage. Só que para determinados lugares eu tenho a minha peça nova. Sim, mas apesar do que a gente pega, eu ainda tô aqui tenho a minha roupinha. Se eu vou para um lugar onde eu sei o que eu vou encontrar e é a obrigação de cada pessoa. Sim. Saber onde está pisando. Perfeito. É a obrigação de cada pessoa saber onde está pisando, respeitar os limites, saber até onde você pode ir, o que você deve, o que você não deve, o que você pode. Isso entra até em tipo, vai ter uma reunião amanhã, uma reunião importante, vai fazer uma apresentação. Você não sai na noite anterior para beber. Né? Tipo, isso é o isso mínimo, até envolve, né? Porque o que vai ser... Você pode até sair para beber caso você já tenha antecipado a apresentação e falou, o dia anterior eu vou só ali tomar um drinkzinho, tranquilo. Mas não é necessariamente sair e encher a lata. Exato. Acho que o que a gente tenta passar para o nosso ouvinte é o quê? As situações são mutáveis, cada um vai de acordo com o seu organismo, cada um vai com o seu ritmo, com o seu tempo. Mas quem determina cada coisa é único e exclusivamente o aluno ou a nossa aluna. Sim. É você que está ouvindo aqui o nosso podcast Lush. Você tem o controle. Vamos dar uma pausa aí. A gente vai chegar no próximo com os componentes. Como é que a gente vai conseguir melhorar isso aí? Como é que a gente vai conseguir trabalhar e melhorar de forma mais direta essa primeira impressão. Fechou aí para todos vocês que estão no Spreaker, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Sim, não se esqueçam de compartilhar o nosso episódio, por favor, né? Todo mundo usa as plataformas. Galera do YouTube, tá? Então fique esperto aí. E sabe por que é importante compartilhar? Você vai sair com o brother, vai sair no bar para conversar com umas garotas, você não quer que ele passe a primeira impressão? Porque um dos componentes que eu vou citar na semana que vem, sabe o que vai ser? É o seu hall de amigos, a sua sociabilidade, com quem você se relaciona. Exatamente. O que está te cercando? Exatamente. Fiquem atentos aí. Até a semana que vem. Abraços. Até a semana que vem. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram,
Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeUstraining.com.br para saber mais sobre nossos programas e treinos.